O psicólogo organizacional é aquele que escolhe olhar para o trabalhador a partir de dentro das organizações. Então, a gente vai para dentro das organizações e busca melhorar as condições de trabalho e promover a saúde do trabalhador. Eu costumo dizer, Silvio, que a gente tem um grande objetivo dentro das organizações, que é criar relações de reciprocidade, onde ganha a organização e ganha o trabalhador. E o psicólogo está contribuindo para essa mediação, né? A gente consegue construir essas relações de reciprocidade a partir de dois eixos muito claros. Por um lado, é nosso papel contribuir para que o trabalhador seja cada vez um melhor trabalhador, em termos do seu desempenho, que ele esteja sempre melhorando, por exemplo. Produtividade, você está falando. E saber trabalhar melhor, se desenvolver, desenvolver novas competências. Por exemplo, um professor, o psicólogo que atua na universidade deveria estar buscando formas de fazer com que o professor se torne um melhor professor. Isso implica em treinamento, em desenvolvimento, em processos avaliativos. Isso não significa dizer que é nosso papel fazer o trabalhador trabalhar mais, mas é nosso papel fazer trabalhar melhor. Mas tem um segundo objetivo, que é o que compõe essa busca pelas relações de reciprocidade, que é olhar para as condições do trabalhador e buscar com que ele esteja sempre em uma melhor condição de satisfação para o seu trabalho. Então, o psicólogo ele vai, dentro das organizações, buscar parametrizar a sua situação e a sua atuação a partir desses dois grandes eixos. Sempre com o objetivo de promover a saúde do trabalhador, buscar melhores condições para esse trabalhador. Que também faz a produtividade se manter ou aumentar, isso? Também tem esse objetivo. Também tem essa contribuição. E é esse o olhar que eu digo que o psicólogo que escolhe dentro das organizações, ele não pode negar. Eu admito que não é simples, você está buscando uma situação de equilíbrio entre a organização e o trabalhador, mas é possível, só não é simples, não seria ingênuo da minha parte achar que em nenhum momento vai haver conflito nessa relação. Vai haver conflito e justamente por termos psicólogos lá dentro é que a gente pode ajudar a buscar os melhores contornos para isso. Mas estando dentro das organizações também é preciso trabalhar e conseguir enxergar como a organização pode também se beneficiar de ter um trabalhador trabalhando melhor, né? E o trabalhador se beneficiar de melhores condições para o seu trabalho. É isso que a gente busca. Obviamente, a gente continua com as organizações sendo grandes empregadoras de psicólogos e o campo está bom para esse profissional, porque cada vez mais as empresas estão querendo investir em gente que, de fato, consiga entender essa relação, ter esse olhar para o indivíduo e para o trabalhador dentro das organizações. Então, é um campo bastante positivo. Para encerrar, mas ele ainda faz recrutamento de seleção. Sim. Muito bem lembrado. Ele ainda faz. A gente quase que só tem em todos os postos de trabalho de pessoas fazendo recrutamento de seleção, é praticamente exclusivo de psicólogos atuarem. Com isso, a gente ainda faz. Eu costumo dizer para os meus alunos que é a porta de entrada para o psicólogo que vai para o mundo organizacional, é o processo de recrutamento de seleção. Ele não é nem de sombra a plena possibilidade de atuação, mas costuma muitas vezes ser a porta de entrada, pelo menos para aqueles que vão trabalhar em organizações. Continua fazendo isso. E as organizações reconhecem que ter um psicólogo faz toda a diferença, né, André? Bem, depois de nós ouvirmos um pouco sobre a atuação do psicólogo organizacional, da sua importância para as organizações e também para os trabalhadores, nós vamos ouvir um pouco sobre qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida no trabalho ela está muito linkada com a motivação, está muito linkada com o clima, com a cultura e com os demais itens que compõem, então, esse universo da organização. Qualidade de vida no trabalho deixou de ser apenas uma preocupação com a saúde e a segurança do trabalhador e se tornou uma estratégia empresarial. Vai além de programas de saúde ocupacional ou prevenção de riscos ambientais. É garantir uma maior eficácia e produtividade para a empresa, em harmonia com o atendimento das necessidades básicas e aspirações do trabalhador. E como fazer isso diante de uma realidade altamente competitiva,
com uma concorrência feroz e da necessidade de redução de custos. Jader Sampaio é doutor em administração e psicólogo do trabalho. A qualidade de vida no trabalho virou estratégia empresarial por uma série de motivos. Primeiro, as empresas começaram a competir de uma forma diferente dentro do mercado. Então, empresas que antes competiam com base apenas na produtividade, passaram a ter que prestar atenção na qualidade. E não dá para poder melhorar a qualidade apenas de cima para baixo dentro das organizações. É preciso que as pessoas que trabalham na organização se preocupem com a identificação e essa melhora de qualidade. A empresa precisa ter, então, empregados qualificados. E para os empregados ficarem dentro da empresa, eles não estão lá apenas querendo sobreviver, eles estão em busca de uma carreira, eles estão em busca de uma série de outras coisas que os retêm dentro da organização. As organizações começaram a ver que num cenário minimamente estável economicamente, o empregado que se sente mal dentro da organização, ele pode se dar o luxo de ir procurar uma outra empresa. E aí muito do que ele aprendeu dentro da empresa vai embora com ele, a empresa tem que começar novamente a treinar uma outra pessoa para poder ocupar o lugar que esse funcionário fazia. A gente tem também o problema do ambiente organizacional, das disputas entre os empregados. Num ambiente em que você trabalha sob pressão, as pessoas desenvolvem doença. Estresse, correria, competição. O ritmo acelerado da vida moderna é responsável por alguns dos transtornos mentais mais comuns na atualidade, inclusive aqueles relacionados ao trabalho. Nos últimos 4 anos, transtornos mentais e comportamentais foram a terceira maior causa de afastamento de trabalhadores no Brasil. Em 2017, apenas os episódios depressivos geraram mais de 43 mil auxílios-doença. Essas patologias normalmente decorrem do estresse ocupacional, motivado por fatores como cobrança abusiva de metas e assédio moral. O assunto é tão sério que foi tema de palestra na Semana de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais do TRT2. O psiquiatra Estevam Vaz falou sobre as causas de transtornos mentais mais comuns vinculados ao trabalho. Você pode ter desde um nível de ruído persistente no ambiente, até relações agressivas entre as pessoas e, em meio a isso tudo, uma pilha de fatores, né? Esse caráter acumulativo, a soma desses fatores todos é que pode redundar em transtornos psíquicos. E algumas mudanças no comportamento do trabalhador podem alertar para a existência de um problema. Pode ser uma depressão que vai se apresentar com os sintomas conhecidos, clássicos de depressão, irritabilidade, insônia, indisposição progressiva, tristeza, crises de choro que vai progredindo, eventualmente pode progredir para desejo de desaparecer, desejo de sumiço, desejo de morte e eventualmente ideação suicida. Esse é por exemplo, no caso das depressões. Das ansiedades começa mais ou menos parecido com irritabilidade, insônia, e a pessoa entra em quadros de angústia, de ansiedade extrema. O que a gente vê muito frequentemente são quadros mistos de depressão e ansiedade. O patrão tem responsabilidade de manter saudável o ambiente de trabalho. Por isso, cabe a ele evitar que a saúde do empregado seja afetada. O empregador ele tem o dever, nesse caso, de ter uma atenção redobrada nas hipóteses de qualquer indício de doença por transtorno mental do trabalhador. E, principalmente, por fim, não agravar a situação, como, por exemplo, o empregador ser o fato gerador desse transtorno, como assédio, cobranças de metas abusivas, discriminações no ambiente de trabalho. E comprovada a relação entre o transtorno mental e o trabalho, a justiça pode ser acionada. Se foi decorrente do trabalho, pode o empregado ter direito à estabilidade no emprego. Então ele só vai poder ser dispensado depois de 12 meses após uma alta médica. Além disso, outro direito que esse empregado pode ter é ser indenizado materialmente ou moralmente, caso essa lesão decorreu do trabalho. E aí, verificando a culpa do empregador, a negligência ou o dolo, a intenção do empregador em prejudicar o trabalhador, ele poderá ser indenizado. Descuidar da qualidade de vida do trabalhador é descuidar de sua saúde psíquica. O profissional psicólogo organizacional precisa estar atento a fatores que impactem na saúde, tanto física quanto psíquica do trabalhador.
Então, aspectos como a ergonomia, como a psicodinâmica do trabalho, devem ser considerados. Afinal, os resultados organizacionais, eles vão ser diretamente impactados. Um trabalhador doente, ele não vai produzir bem, ele não vai ter um bom desempenho, ele vai se ausentar do trabalho e possivelmente sair do trabalho.